senhoras e senhores deputados, senadores, familiares dos presos e todos os demais presentes aqui nessa sala. Primeiro, agradecer ao senador Girão pela oportunidade de fazer ouvir aqui as vozes, não só da advogada da associação, mas dos demais que também falarão, ainda que remotamente, bem como dos parlamentares que trazem aqui não só a sua mensagem de solidariedade, de carinho, de apoio aos familiares, mas também de indignação de tudo isso, como bem colocou a deputada Bia Kicis. Eu tenho a fama, meu caro Girão, de ser sempre mais duro nas falas, né? Então, para não perder a oportunidade, eu vou manter o meu estilo de sempre e vou dizer que o primeiro que me envergonha são os militares desse país, que assistiram tudo isso calados, sob o comando daquele general Dutra deslumbrado, que se prestou ao vergonhoso papel de cercar pessoas inocentes na porta dos quartéis e encaminhá-los, fazendo de conta que estava protegendo essas pessoas, mas estava, na verdade, arregimentando as pessoas, já combinado à época com o então ministro da Justiça, Flávio Dino, e com o presidente Lula, que fez o general ficar inebriado por ter falado ao telefone. Arregimentou essas pessoas, iludiu essas pessoas, né? Cometeu o crime de perfídia, que se nós tivéssemos uma justiça militar séria, faria julgar este general Dutra pelo crime de perfídia. Encaminhou essas pessoas para a prisão. Pessoas que, como citaram aqui alguns exemplos, mas há vários, pessoas que estavam ali, muitas delas, inclusive, chegaram depois dos atos, ou não foram lá nos atos. Quer dizer, não houve o menor critério de distinção, de se limitar, pelo menos, a encaminhar para ser preso quem estava dentro das instalações onde houve a depredação e a invasão. Crime de depredação houve? Sim. Invasão de prédio público? Também. Existe norma para isso, norma penal aplicável, com a combinação de pena proporcional e tudo mais, né? Não se dá golpe em feriado com os prédios vazios, não se dá golpe com as pessoas desarmadas. Então é evidente que aquilo não foi golpe. Mas independentemente de ter sido ou não tentativa de golpe, o que os militares fizeram no 8 de janeiro em permitir que se levassem essas pessoas presas e emboscar essas pessoas na porta do quartel foi de uma covardia sem tamanho. Essa covardia não começou no 8 de janeiro. Essa covardia começou quando essas pessoas foram sendo mantidas na porta desses quartéis com a esperança de que algo ia acontecer, de que algo ia ser feito. Ao invés de serem avisadas, dizendo, olha, nada vai acontecer, nada foi feito, o Lula ganhou a eleição, vai cada um para sua casa, parem de ficar tomando chuva e serem iludidos aqui na porta desses quartéis. Ao contrário senso, nenhuma dessas autoridades se prestou a ter essa conversa franca, sincera e objetiva com aqueles que lá na porta estavam. Mantiveram essas pessoas ali na porta por motivação política, por motivação seja lá qual for, ou até por falta de coragem mesmo em assumir que nada iria acontecer. Essas pessoas foram iludidas e induzidas a ficarem ali. A decepção, senador Girão, e caros colegas, meu caro Exalci, com eles, portanto, é enorme. Por outro lado, na história do Brasil, desde a época do Império, até antes da época do Império, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, depois com Dom João VI aqui, Dom Pedro I, Dom Pedro II, a velha República, República Velha, depois na época do Getúlio Vargas, depois nos anos de Juscelino, Dutra e, como já dito aqui, na época do fim do regime militar de 64, o Brasil tem na sua história episódios reiterados de explosões de revolta, de descontrole, prisões, inclusive de militares, e logo em seguida processos de anistia e de perdão geral como forma de pacificar o país. O que nós vemos hoje é um presidente que se elegeu dizendo que ia pacificar o Brasil, que o amor voltou, que o Brasil voltou, que tudo isso aconteceu,
que a direita que era truculenta, a direita que era promotora de ações contrárias ao Estado Democrático de Direito, às liberdades individuais, etc. Mas o que nós estamos vendo é exatamente o oposto. Aqueles que pregavam o amor praticam o ódio, a vingança, o desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa. Eles vêm praticando isso de maneira reiterada. No passado, quando essas coisas aconteciam, e eu me refiro agora a um passado de toda essa história de 200 anos de problemas e anistias, etc., eu posso citar mais recentemente o período pós-64, porque os meus pais, Girão, foram alunos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em meio ao regime de 64. Meu pai formado em 1968 pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e a minha mãe formada em 1972 pela mesma faculdade. Os seus colegas de faculdade, aqueles que eram de direita, apoiavam o regime à época. Aqueles que eram de esquerda protestavam. E os amigos desses que eram de esquerda iam mais além. Praticaram aqueles atos, muitos dos quais citados aqui, de assalto a banco, sequestro, expropriação, que era o eufemismo que eles diziam para roubo, né? Justiciamento e tantas coisas. Mas naquela época, os juristas com J maiúsculo do Brasil, mesmo aqueles que não eram de esquerda, muitos eram de direita, muitos eram inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal à época, muitos eram senadores, se insurgiam contra os abusos e procuravam defender aqueles que estavam sendo, de certa forma, perseguidos, ainda que tivessem praticado algum crime, mas havia uma certa compaixão pelo ser humano, havia uma certa condescendência para com as famílias, mesmo em relação àqueles que estavam presos porque fizeram alguma coisa durante aquele regime 64. Quantas não foram as famílias de presos políticos de 64, que mesmo presos, ou até em locais não sabidos, que depois a história trouxe que locais não sabidos eram esses, essas famílias procuravam famílias de militares que estavam no regime para combater os comunistas, procuravam famílias de magistrados, famílias de juristas que não eram de esquerda e diziam, por favor, ajuda o meu filho, ajuda a minha mãe, ajuda o meu pai. Ele está sendo torturado, ele está sendo preso, ele está injustamente preso, foi removido para não sei onde. E essas pessoas eram ajudadas. Tantos não foram aqueles que foram libertados durante o regime, porque foram ajudados por outros que não eram de direita, que não eram de esquerda, não eram do seu grupo político, mas não se alinhavam com a injustiça. A família do meu pai, que tem muitos juristas, já há muitas gerações, foi uma dessas famílias que, sendo de direita, foram procurados por integrantes da esquerda para dizer, olha, nos ajude a ter o direito de defesa assegurado, a ter as nossas opiniões, as nossas visões, o nosso acesso. E essas pessoas foram ajudadas. Muitas delas se tornaram, inclusive, depois, parlamentares. Uma se tornou presidente da República, Dilma Rousseff, que era conhecido como Estela no submundo do crime, do terrorismo contra o Estado.